E aí, professor, tudo certo? Vou fazer um teste aqui. E as férias? Pô, estamos de férias agora mesmo, hein? Como é que é? Estamos de férias mesmo agora. Eu olhei até uma série ontem. Olha que evolução! Que série você assistiu? De bom. Eu tô. Tem uma série no Netflix do universo, não sei se tu já viu. Fala um pouco sobre os planetas, o sistema solar. Vi um documentário sobre o Antigo Egito também. Opa, esse é legal. Os dois Pô, são esse aí bons. foi bacana. Esse aí foi bacana. Do universo eu não Esse vi ainda. Pô, Eu eu não- tava olhando lá a Europa, que é uma das luas lá de Saturno. Uhum. Os caras estão com a teoria de que embaixo daquela camada de gelo tem água. Tipo, olha a Olha, loucura do negócio. E se tem água, provavelmente tem alguma vida, né? Então pode os ter caras vida. tiram essa teoria. Pô, bacana. Poxa, que legal. Muito bom, que bom saber que a senhora está se descansando. Tá. Isso é bom. Aí, então assim, né? Agora vou te mostrar o que eu fiz. Perfeito, Não fiz compartilhe aí tanto quanto, conosco. não fiz tanto quanto era para ter feito, né? Mas. Mas é justificável. Tá de férias, tem que descansar, é isso aí. Como que se lê, Tem como que lê seu nome? o meu Spader. Spader, tá bom. É. Beleza. Eu vou botar aqui o que eu fiz até agora, para tu dar uma olhadinha e Técnica em fazer as educação tuas industrial, considerações. graduação. Peraí, Provavelmente. Tu tá vendo aí? tô. Tô sim. Ficou como apresentação? Não, eu tô vendo a sua tela. A sua segunda tela. Opa, então vamos botar para cá. Deixa eu ver como é que ele vai. Oh, mostrar aqui, deixa eu ver configurações. Aí, acho que agora foi. Deixa eu puxar o Excel pra cá. Legal, agora sim. Show. Então, eu coloquei aqui análise de custo e manutenção, acho que vai ficar bem facinho. Coloquei a formação ali, como tu tinha pedido, para eles entenderem um pouco aí do contexto. O que é Coloquei um o pouquinho, TFR? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ah, legal. Show de bola. E PUC é Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Uhum, a PUC Rio Grande do Sul, sim. Eu não conhecia essa daí. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, essa daí eu não conhecia. Legal. Caramba, currículo Aí pesado. botei um pouquinho assim, só para eles terem uma ideia. Daí eu gosto, assim, né? Vamos dizer, assim, de meio que mostrar pro pessoal que a minha carreira foi meio que uma escadinha, né? Comecei Uhum. como técnica, planejadora. Daí é só mostrar para eles que a ideia foi aos pouquinhos, foi subindo aos pouquinhos aí. Legal. Aí eu coloquei aqui a parte de atuação, né? O que eu faço hoje. Aí sei que eu botei uns tópicos, assim, até ficou meio pesado aqui, ficou muito texto, mas qualquer coisa eu dou uma reduzida. Mas basicamente aqui é comentar com eles que eu monitoro, né, o desempenho aí de 400 equipamentos, eu olho indicadores de tempo de falha, de tempo de reparo, de custo, de indisponibilidade, né, também. É o desempenho, né, como se fosse a ideia que eu monitoro eles como se fosse os sinais vitais lá, né, de um paciente, vamos dizer. Então eu monitoro a saúde aí dos equipamentos, né, que eu também realizo esses estudos de ciclo de vida e viabilidade econômica para a gente decidir se vai substituir ou reformar um equipamento.
Eu também trabalho muito com a parte de revisão de estratégia de manutenção, porque se os indicadores lá em cima me mostram alguma coisa, eu tenho que voltar, né, para a minha estratégia de manutenção, para os meus planos, e verificar se eu posso minimizar ou eliminar esse modo de falha, para a gente conseguir melhorar os indicadores lá em cima. Eu também trabalho muito com análise de falha, resolução de problemas, fluxos de processo, porque hoje em dia, independente da área, tudo existe um fluxo, né? Como que o cara tem que ir na máquina, fazer a manutenção. Não ir, mas pelo menos ele tem que ter um roteiro, né? Do que ele tem que olhar, o que ele tem que verificar, o que ele tem que substituir. Fluxos também internos de compra de material, revisão de alguma coisa. Então, eu também trabalho muito com fluxo, né? Eu sou uma pessoa como referência na, na equipe para estruturar qualquer metodologia, para tentar sempre a gente trabalhar todo mundo falando a mesma linguagem, né? Utilizando o mesmo passo a passo, porque daí a gente consegue medir e monitorar, né? Também essas ações que a gente vai criando. Eu também sou muito envolvida com projetos de redução de custo, implementação e suporte, né, de metodologia. Então, eu coloquei aqui o PDCA, que é muito conhecido, e o DMAIC, que são ferramentas que a gente utiliza para resolução de problemas, e só que é uma resolução de problemas viva, né? Porque tu também tem que verificar, tem que acompanhar, tem que monitorar. E esses aqui de FEMEA e RCM é bem mais focado para manutenção. Então, a gente olha bem mais minuciosamente assim para a máquina, o que fez ela falhar, o que foi o modo de falha, se foi uma falta de lubrificação, alguma coisa assim, né? Mais específico da área. Aí eu coloquei aqui também como que eu utilizo os dados, eu coloquei uma forma mais. Tu pode me interromper, tá, professor? Se tu acha que está muito pesado, alguma coisa assim, se tu acha que Não, tá ótimo. não entende. Tá ótimo, pode Aqui eu botei continuar. para utilização de análise de dados, como que eu utilizo hoje, os indicadores, então, de monitoramento desses equipamentos, eu retiro ele geralmente de uma ordem de manutenção, que é uma ordem de atendimento, independente se a máquina parou de forma imprevista ou de forma planejada, se tem uma ordem, dessa ordem eu consigo retirar dados de data e hora, código do equipamento que foi executada essa intervenção, o tempo de duração da atividade e o custo, né? E desses dados eu consigo tirar hoje informações como quem que é os equipamentos que têm o menor tempo entre falhas, qual que é o equipamento que eu desprendo mais tempo para reparar, quais são os equipamentos que eu gasto mais, e qual que é o desempenho desses equipamentos ao longo do tempo, né? Eu também tenho que criar um comparativo, né? Como que esse equipamento está em relação ao mês passado, ao ano passado, né? Então eu também tenho que fazer essa comparação de indicadores para saber se as minhas ações de manutenção, o meu plano, se a minha equipe técnica está bem treinada. Então essa comparação de indicadores me ajuda a tomar decisões, né? Então, a partir dessa ordem, eu consigo tirar essas informações muito relevantes para o meu processo, né? Outra coisa que eu utilizo muito também, os dados, é para fazer o ciclo de vida e viabilidade econômica. Todos os qualquer coisa, um carro, um equipamento, um computador, todos eles têm um ciclo de vida. Então, eu olho da mesma forma para um equipamento industrial, né? Eu utilizo todo o histórico de dados deles, eu utilizo uma estatística para conseguir as informações de número de falhas esperado, um custo médio esperado. E essas informações, eu consigo criar um fluxo de caixa, consigo fazer um cálculo de VPL, que é um indicador muito utilizado hoje para
para a viabilidade econômica de projetos. E aí eu crio esses dois fluxos de caixa para o equipamento atual versus o equipamento novo, e esse indicador do BPL ele me diz qual que é o projeto que é mais vantajoso para mim. Eu continuo com o equipamento atual pelos próximos 7 anos ou eu compro equipamento novo? É isso que esse estudo me dá essa resposta, sempre visando o que vai ser melhor para a empresa em termos de custo, né? Outra coisa que eu utilizo muito, né, é verificar a curva da banheira do equipamento. Na área de engenharia de confiabilidade, a gente tem essa curva que a gente chama de curva da banheira. Dependendo do cálculo que a gente encontra nesse gama aqui ele está representado como gama, mas a gente chama de beta, né? Ele me diz em que posição da curva da banheira o equipamento ou o subsistema ele se encontra. E a partir desses indicadores, eu posso nortear as minhas ações de manutenção, meus projetos, para ter a melhor estratégia possível para trabalhar com esse tipo de falha, com o comportamento dessa falha. Então, as minhas principais, assim, que hoje, né, eu utilizo no trabalho, que eu já vi muito, já faz uns 3 anos já que eu faço essas análises, então são a Weibull, a exponencial, a log normal, normal e a gama. Essas são as principais que eu trabalho. E hoje eu também tenho um software que me apoia nessas análises, que é o Weibull++. Eu coloco os meus dados, né, de falha ou de custo lá e consigo tirar algumas informações. Esses dados aqui, como o gama que está representado, ele sai já diretamente nesse software, né? Então, encontrando esse indicador aqui, eu posso saber se eu vou fazer um projeto, quando ela está aqui na mortalidade infantil, por exemplo, eu tenho que deixar o meu equipamento mais robusto, porque ele pode ter vindo com erro de projeto, ou o local onde eu instalei o meu equipamento não foi adequado, não foi previsto no projeto. Quando ela está nessa fase de aleatória, de falhas aleatórias, isso aqui geralmente eu tenho alguma inspeção, eu faço alguma rotina de verificação. Então, como são falhas aleatórias, ou eu posso até mesmo deixar o equipamento simplesmente falhar, porque como eu não tenho uma previsão, eu não consigo saber em que momento ele vai falhar como um componente eletrônico, eu simplesmente deixo esse equipamento falhar. Vou ver aqui, né? Acho que eu vou botar aqui, né? Aí fica melhor. Então eu deixo o equipamento falhar. E essa fase aqui, que é a fase de desgaste, que é muito importante para o meu trabalho, é que a partir desse momento que eu encontro que o equipamento está na fase de desgaste, aí eu vou fazer o cálculo de viabilidade dele, né? Aqui, geralmente, são equipamentos que estão mais antigos, que ocorre desgaste, com o tempo vai desgastando o componente, vai tendo alguma... vai se desgastando, perdendo as suas características, né? Físicas. Ô, Ana, Vamos pro próximo. Oi. desculpa te interromper. Era até... Não, bem capaz. Aí Foi nesse muito técnico. slide. Eu acho que foi Não, muito... mas é perfeito, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Aqui nesse slide as pessoas vão perguntar bastante coisa, tá? Uhum. Isso, assim, Não tem... creio eu. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Tá. A gente já tá conversando há muito tempo, já faz meses. Então, para mim, isso daí você fala e faz muito sentido, mesmo porque você me mostrou bases de dados suas. Eu aprendi com você, olhando as suas bases de dados e você foi me explicando os conceitos. A galera que participar, eles nunca viram isso, tá? Então, assim, tá muito bem explicado. Só que eles vão poder fazer um monte de perguntas, que eu não tenho nem ideia quais são. Tá. Tá certo? Não tenho nem ideia, mas Não. eles vão perguntar. Ah, sei lá, por que curva da banheira? Entendeu? Aí é Ah, tá. devido ao formato Entendi. da curva.
E eu tô falando isso daí porque, de repente, para você, Uhum. como você tá há bastante tempo mexendo com isso, é óbvio, entendeu? Para quem nunca Aham. viu, Aham. é um, não tem nem ideia, tá? Então, é comum, tá certo? Por exemplo, distribuição ao Weibo, tá? O que é uma distribuição Weibo? Aham. A pessoa pode perguntar, aí você fala do jeito que você achar melhor. Por que 2P, 3P, mista, tá? Porque o que Tá. acontece? É uma distribuição muito específica para um trabalho seu, entendeu? Então, assim, eles Sim, vão sim. perguntar. Tanto que a distribuição Weibo eu aprendi com você, tá? Quando você me Tá. falou, daí eu fui É, pesquisar, falei, ah, compreendi, entendi e tal, veio de uma exponencial, tranquilo. foi um engenheiro mecânico que acabou criando, né, essa para direcionada para manutenção mesmo, né? Então Isso é esse aqui perfeito. 2P, 3P, mista, a 2P ela só não tem o gama, né, que a gente chama aqui, seria São ela parâmetros. parte do zero, né? A 3P eu já tenho um gama, então a minha provavelmente a minha distribuição ela não vai começar de zero, ela vai seria tipo assim um mínimo, entendeu? Ah, o custo Uhum, mínimo é R$ 400, não vai ser menor que isso, porque esse terceiro parâmetro me garante que antes de R$ 400 não vai, não tem, né? Não tem a possibilidade de acontecer um custo menor que R$ 400. É basicamente isso. E a mista, ela trabalha com subpopulação, né? Ela, acho que a gente até te mostrei, né? Ela faz seriam assim duas ou três distribuições dentro da Weibo, né? uhum. Então ela pega uma subpopulação e faz uma distribuição, faz outra subpopulação e encontra outra distribuição. Então isso aqui é bem fácil para explicar, né? Show de bola. E aí eu fui até aqui daí. Aí aqui eu tenho que, poxa, eu tirar aqui. Aí agora eu tenho que fazer a apresentação do problema, eu já botar aqui também o desenvolvimento da análise. Aqui eu até pensei, em vez de fazer assim num tópico, talvez criar umas caixinhas aqui para ficar mais claro. Uhum. E aí nessas caixinhas, por exemplo, que nem aqui, criar o dicionário, verificar os dados faltantes, plotar o gráfico de box plot de todos. Daí, tipo, vou botar um link e aí, sei lá, clico aqui no link, ele me puxa aqui para o Excel, por exemplo. Ah, tá aqui, eu fiz esse gráfico aqui. Legal. Acho que E dá para fazer alguma coisa assim. um detalhe, E tem o outro aqui de dificuldades também. essa é importante. E Uhum. mostre, se for possível, e se você achar interessante, evidente, mostrar o SAS que você construiu. Sim, sim, claro. Aqui também eu vou colocar, porque daí a partir disso aqui, a gente verificou que seria necessário, né, fazer uma categorização, né, dos dados, também tratar os outliers, né, e aí depois eu vou abrir o SAS, também mostro o SAS para eles, todo o desenvolvimento ali. Perfeito. Show de bola demais. Show de bola demais. É, Ó, então é o seguinte. Você vai ser a primeira pessoa a apresentar. Vai ser na segunda-feira, dia 23 a partir das 8 horas. Tá? E tá. aí, eu vou pedir para você, essa semana aqui ainda, qual que é o tema. Você já colocou as coisas aí, sua formação, tal, isso aí é facinho, para fazer uma apresentação do pessoal. Aí você vai falar, fazer a sua apresentação, sua fala, até por volta das 9. Aí a gente para uns 10 minutos, aí vai entrar o Luiz, que é um outro aluno, que vai falar sobre, sobre startups, principalmente voltada em IoT, né, que é a internet das coisas e Ah, tudo mais. legal. E que é um outro tema bacana, assim, aprendi muita coisa com ele que eu não tinha nem Sim. ideia, nem ideia. Por exemplo, IoT tem, cara, eu fiquei impressionado. IoT, eu achava que eles usavam a rede de telefonia comum ou então Wi-Fi, qualquer coisa do tipo, sabe? É uma rede própria. Uhum.
Eu não sabia, é uma rede Uhum. própria. Não tinha nem ideia. É uma rede totalmente apartada para fazer as coisas. Olha, interessante. Existe uma outra rede Pois de é. fluxo de dados Uhum. somente para fazer a internet das Uhum. coisas. Louco, né? Pois é, eu também agora. Bom, assim, na empresa a gente tem muito, por exemplo, a gente usa muito equipamentos assim que tem uma frequência, né? Tipo, própria, né? Mas não imaginei que ia ser uma, que nem tu comentou, né? Para IoT ia ser outra totalmente diferente. Eu imaginei que era pegar todas essas informações e tipo, meio que unificar elas, né? Eu pensava assim, que ia ser assim, né? Mas, legal, vamos aprender mais então. Nossa, é muito diferente. Ele estava me explicando alguns dispositivos que eles implementaram quando ele trabalhou numa empresa, que era sensor de temperatura, né? E Uhum. aí eles, para fazer automação de shopping center, por exemplo, eles distribuíram vários sensores no shopping center, aí ficava os ar condicionado ficava atrelado a isso, tinha que aumentar, diminuir, então, enfim. Sim. Aí até aí eu tô pensando que você tem uma rede uma rede, tava usando o Wi-Fi do shopping, né? Porque funcionava como? Uhum. Coloca o dispositivo, foi um pessoal que criou, coloca o dispositivo lá, mandava informação, tá certo? E fazia a automação. Mas esse fluxo de informação que ia para servidores tal, fazia as análises, era uma rede própria. Existe uma rede própria para IoT. Eu achei isso fantástico, assim. Falei, Hum. nossa, É, não é a internet comum, entendeu? É uma outra internet. É outro fluxo de sim, sim, informação. sim. Interessante, né? Achei, sim, falei, caramba, não tinha ideia. Geralmente, porque assim, um sensor ele emite um sinal e aí esse sinal ele geralmente vai para algum outro equipamento que lê esse sinal e manda para uma que a gente chama de CPU, alguma coisa assim. E aí tu vai entender o que que é o dado, né? Ele é binário, às vezes, né? Ele é binário, acionou ou não acionou. E aí ele Sim. faz essa leitura, né? Mas, mas assim, eu não sabia que era uma outra internet. Eu imaginei que era talvez todo mundo, talvez essa internet possa pegar todos esses sinais, né? Vamos dizer assim. Ah, É, bacana. Também não estava tão por dentro assim. achei, falei, nossa, que. Porque é um. Parece que é simples, mas imagina, você está num lugar que tem Wi-Fi, mas você não, pode, você não usa. Você instala uma outra rede específica para aquilo. Entendeu? O procedimento para construção de uma coisa dessa, dependendo do lugar que você vai fazer, é outra arquitetura, né? Eu achei super Sim. interessante, assim, dá um trabalhão fazer um negócio desse. Imagine um shopping center. Às vezes você Sim, tem que. sim. Bem interessante, assim. Achei interessante. Mas assim, E esse tu vai seu aqui fazer tá ótimo, um tá? comparativo. As informações iniciais. Desculpa te interromper. Desculpa mesmo. As Não, informações sem problema. iniciais tá ótimo, tá no caminho. Ah, um detalhe assim, como você tem aproximadamente uma hora, em geral, em média, cada slide leva 3 minutos, tá certo? E aí, uma Tá. coisa interessante para você dar uma pensada é assim, a galera vai querer conversar contigo, querer saber, tá? Como eles vão querer saber, então reserva uns 15, 20 minutinhos para você conversar com eles também, tirar dúvida, falar, voltar. Eles vão querer saber coisas assim, cara, como que é lá a pancadaria, entendeu? Sabe assim, você Sim, tem sim. um software mega power de inteligência artificial, você produz a Skynet, sabe assim? A Uhum. galera acha que é Sim, isso. sim. A galera acha que é isso, você sabe disso. Entendeu? Mal sabe ele, você fala, não, lá é Excel e agora a gente tá tentando instalar o Python. Tamo lá, tamo no jogo. Mas, entendeu? Porque a galera acha que quando você mostra umas coisas assim, caramba, Skynet, vai automatizar tudo, vai vir o exterminador do futuro. Você fala, calma, não é bem assim. A gente usa chave de fenda e alicate. Entendeu? Sim, sim. Eu tô pensando em pegar algum.
talvez aqui nessa parte onde eu uso os dados, pegar um gráfico lá de software, lá só para eles verem, assim, passar rapidamente, né? Porque daí no Legal. gráfico lá do software eu consigo. Dá pra gente ter uma ideia dessa curva aqui, né? Mas só para eles verem que não é muitas, né? Não é grandes coisas, assim. O mais trabalhoso é É o grande tratamento coisa, dos Ana. dados, É né? grande coisa. É grande coisa. É muito grande. É gigantesco. É muito grande, é gigantesco. O que você faz não é fácil. É muito difícil. De verdade. Sim, É que, como eu acho que você já faz há muito tempo, está acostumada, então você já tá na. Já tá no ongoing, né? Tá tranquilo para você. Uma pessoa que nunca viu sim, isso, Ana, isso é muito difícil. Muito complicado. tá. Ah, e para mim, professor, é assim, qualquer coisa que me pergunte, de tudo que eu coloquei aqui, que eu te apresentei até agora, cara, é tipo assim, tá tudo fácil para mim, sabe? Tá, Excelente. qual- qualquer pergunta que vem, vou sair facinho. É Excelente. bem tranquilo. Então é. E aí eu vou agora trabalhar mais nesses daqui, de apresentação do problema, né? Que é fazer a projeção, vou trabalhar um pouco mais aqui no problema, o desenvolvimento que a gente fez e as dificuldades aqui também, trabalhar mais nesse slide. Eu vou trabalhar um pouco mais também nesse Excel aqui, deixar ele mais bonitinho. Esse gráfico aí, ó. Que que a gente- Esse gráfico e- desgramado aí, esse gráfico é legal você mostrar para eles, para ver o tamanho da, Isso aí, da isso aí. A encrenca. ideia é. Vou deixar aqui bem. Vou arrumar ele aqui depois, deixar maior para eles entenderem. Isso aqui, isso aqui é uma base de dados pequena, né, comparado. Esse aí, E detalhe, né? depois Para vou um mostrar também equipamento. para um equipamento, sim, Para isso um aí. equipamento. E aí depois vou mostrar tudo que a gente fez aqui. Vou mostrar antes o SAS, como que a gente fez, qual que é a saída do SAS, como que ela sai de lá para nós depois, como que ela vem estruturada. Vou mostrar tudo isso aí para eles daí. Então é tranquilo. Então acho que era isso. Talvez eu quero terminar até aqui, quero te mostrar a quinta apresentação fechada para a gente acertar o que tiver que acertar. Show. Perfeito. E se eu precisar de alguma ajuda depois aqui na explicação ou alguma coisa aqui na predição dos valores, eu acho que também eu quero botar, tipo, algum. Eu fiz. Coloquei lá aquela base de 400 mil linhas também lá. Eu quero ver se eu consigo pegar um daqueles equipamentos também, ter um segundo modelo aqui, para ver como é que ficou também. Então, até quinta, eu quero te mostrar já a apresentação fechada. O máximo que a gente daí vai fazer algum ajuste ou alguma outra coisa que tu acha que seja necessário daí para o pessoal. Excelente. Excelente. Tranquilo. Eu fiquei com medo de ser muito técnica aqui, professor, sabe, Não, pode na arregaçar. apresentação, mas eu Não. vou colocar mais. Precisa ficar com Então, medo não. Precisa ter medo não. Só cabota. já era, então. Não. Desce o pau. Então, Não, não, não. então já era. Então eu vou mostrar uma. Vou mostrar lá Metodo, uns metodologia gráficos guerreiro só. espartano. É isso Metodologia, aí. Ah, metodologia então guerreiro tá bom. espartano. Tiro, porrada e bomba. Sabe assim? Não. Não. Tá. Nada de firula. É técnica, é pancadaria. Eu gosto de. Tem que ver que a vida é como ela é. A vida não é bonitinha, não. A vida é pancadaria. É isso aí. É técnico, tem que conhecer, tem que Cara, vai. saber. Tiro, porrada e bomba. Pode ser metodologia espartana ou metodologia gladiador. Você pode escolher qual que você acha mais interessante. Cara, Ou como fala esse um aqui eu vou amigo deixar meu, assim, ó. ou como fala um amigo meu, psicologia full contact. Eu acho que assim, ó, vai, eu vou falar aqui, ó, nem, o problema é isso aqui. Vou mostrar esse gráfico aqui para vocês. Agora vamos fazer a predição. Como é que faz? É isso aí. Como que consegue Pode fazer ver o previsão disso daí? gráfico Porque aqui. essa é encrenca.
É essa a ideia, é arregaçar. Tiro, porrada e bomba. Ah, É, show. Não, então eu quero terminar agora, eu vou fazer hoje, amanhã, daí quinta-feira eu quero te mostrar já mais fechadinho pra se ficar mais técnico, daí tu me avisa daí. ótimo, tá Eu bom. tenho uma hora, dá uma hora eu falo pra caramba. Isso aí. Uma hora dá pra falar. Acho que E vou se, deixar um se espaço você pra fizer eles entre também. 40 e 40, entre 40 e 45 minutos, porque é para eles perguntarem. Mas é bem livre, entendeu? Bem livre. Tá. Para tirar dúvida mesmo e para eles verem as coisas. Porque o que acontece? Cada um de vocês são muito bons no que vocês fazem. Todos vocês. Todos os alunos aqui. Eu fico impressionado. Uhum. Assim, eu aprendo coisa pra caramba com vocês. Muito. Vocês são muito bons. E a ideia que eu tive, assim, quando eu tive essa ideia, eu falei assim, cara, tem muita coisa legal que todo mundo poderia saber, sabe? Um do outro. Porque Sim. são problemas que conceitualmente permeia, dá para permear para todos, mas são aplicáveis em cada um na sua área, entendeu? Cada um na sua área Uhum. está fazendo aplicação de conceitos pesados, né? Que não são simples e assim, e é interessante essa montagem da base, como você tem esse passo que você construiu para mostrar a dificuldade mesmo. Fala assim, cara, as coisas não são tão simples como se acha, não. Não é Tony Stark aqui, não. Que é tudo. Que tem o Uhum. Jarvis fazendo tudo bonitinho, tudo flutuando em 3D. Né? Não é assim, não. Tá. Tá. Então é o seguinte, o que eu pensei em fazer uma programação contigo é assim, essa semana, quinta-feira a gente fecha isso daí, aí a semana que vem tem a apresentação do pessoal, a gente vai fazer a semana da Uhum. apresentação, e aí acontece o seguinte, Ana, para entrar na área de riscos, a gente falar um pouquinho sobre riscos e tal, começar a falar sobre ele, eu pensei em falar um pouquinho sobre economia contigo, para a gente poder entender alguns princípios que vai nortear essa ideia de risco, entendeu? Perfeito? Tá? Perfeito. Ótimo. De repente pode ter sido algumas coisas que você viu na faculdade, mas alguns princípios vêm da economia, essa ideia de risco, são os princípios de Sim. trade-off, entendeu? O que significa esse trade-off que a gente faz a toda hora, a todo momento. Bom, a ideia de o que é um recurso limitado ou escasso, né? Que a gente tem a Sim. ideia de recurso escasso, a gente acha que é somente financeiro e não é, entendeu? Ou acha que recurso escasso é estar acabando, sei lá, o minério de ferro no mundo. Não é esse o recurso escasso, entendeu? O recurso escasso não é isso, né? E nem financeiro. Só para um Uhum. exemplo com relação a isso, que vou dar o mesmo exemplo que uma a professora Virginia nos deu, que eu achei fantástico na época. Ela falou assim: quando você está trabalhando com uma mineradora, o recurso escasso não é, por exemplo, o minério de ferro nem o dinheiro, porque eles têm muito dinheiro. O recurso escasso Uhum. é mão de obra. Você não tem pessoas especializadas para fazer aquilo e nem máquinas para fazer aquilo. Então, por isso que esse é o recurso escasso, é o tempo para conseguir. Você não tem uma quantidade infinita de pessoas ou máquinas para extrair minério, por exemplo. E a gente acha que, Sim. quando ela falou isso pela primeira vez, né, quando ela fez essa pergunta, eu achava que o problema era financeiro, por exemplo. E não é, né? Eu achava que era o minério. Olha, então, essa ideia do minério, para você ter uma ideia, a gente não chegou ainda na crosta terrestre. Primeiro que a gente tem jazidas no mundo que nunca foram exploradas ainda e são conhecidas, tá? O Canadá é um Uhum. grande país cheio de jazidas que ainda não foi explorado, putz, muita coisa ali. E as jazidas que nós temos hoje, o que a gente extraiu da superfície da Terra, cara, é muito pouco. Pra você ter uma ideia, Nossa. uma comparação, você que estava vendo essa ideia de universo, de planetas, eu acho que não sei se eles fazem ou não, uma ideia de escala. Então, só para você ter uma ideia assim de escala, se você pegar sabe esses cravinhos que aparecem no rosto da gente? Bem pequenininhos? Aham.
Então, Uhum. se a gente fizer uma comparação de escala entre o tamanho do rosto humano pelo tamanho de um cravinho, a gente não conseguiu ainda perfurar, entrar na crosta terrestre a dimensão de um cravo para o rosto. Nossa, Entendeu? gente, olha aí, cara, meu Deus. Sim, a gente é muito pouco. Entendeu? Os recursos no qual nós extraímos principalmente falando de minério, tá? Pensando em minério, é muito pouco. A gente não conseguiu, Sim. é pouquíssimo. Pouquíssimo. Entendeu? A grande questão que nós temos de questões que envolvem questões ambientais e tudo mais o que a gente faz com o subproduto das coisas. Esse é um problema, É, entendeu? sim. Que é um problema que ele ficou grande porque a população cresceu. Então a gente precisou ter espaço para as pessoas onde a gente acumulava esses subprodutos, que são os lixos, entendeu? E aí por isso que a Uhum. gente começou a pensar em reciclagem. Mas foi uma questão mais de alocação mesmo, de lugar, entendeu? Onde você aloca as coisas. Entendi. E percebeu que também não dá para se jogar no mar como se jogava tudo antes. Aí por que não dá para jogar no mar? Porque a gente extrai muita coisa do mar também, entendeu? Sim. Faz extração de coisas do mar. Então é só essa a gestão, né? Esse é, Interessante. Ah, né? interessante mesmo. Então tem vários detalhes assim sobre esses assuntos que daí vai levar em riscos, entendeu? Porque tudo isso você É, faz escolhas, faz trade-off. E esses trade-offs têm sim. um custo. E o custo está relacionado a pessoas, a financeiro, a tempo também. O tempo é um recurso Sim. escasso. Tempo é escasso, né? Exatamente. Tem que saber administrar como que você faz ali para conseguir as coisas. Então tudo isso no final das contas vai ser levado a risco, né? E você consegue alguns você consegue os riscos de maiores probabilidades de ocorrência e riscos que muitas vezes são riscos de grande probabilidade e baixo impacto financeiro, mas pode ter um alto impacto ambiental, por exemplo, entendeu? Sim, sim. Ou de imagem, que daí se você tem um risco de imagem, você pode quebrar alguma coisa, quebrar uma empresa pela imagem dela. É complexo o negócio, entendeu? Quando você começa a observar Sim, mesmo. sim. Muito bom. Então a gente vai caminhar um pouquinho nessas áreas, até entrar Show. em equações de risco aqui. Eu tenho um livro ali que dá para a gente explorá-lo. E é isso, senhora. Muito bom. Foi Então, uma aula tá. curtinha, mas foi sensacional. Adorei a apresentação. Foi um caminho muito bom. Acho que a galera vai adorar. Então tá bom. Muito bom mesmo. Tomara que o pessoal goste. Depois, quinta-feira, eu quero daí te apresentar pronto já e ver o que, que tu acha do resto ali, se fica muito técnico, alguma coisa assim, tu me avisa. Mas eu gosto muito de conversar sobre isso, então, né? Se o Excelente. pessoal, se o pessoal tiver dúvida, eu acho que usar uns, como eu tinha pensado que era eu não sei porque que na minha cabeça eu achei, era 40 que tinha botado lá. Aí eu achei que era 40 tipo, o total com as perguntas do pessoal também. Então posso usar umas coisas mais aqui, botar mais uns gráficos, botar mais alguns modelos para eles terem ideia, porque às vezes só a informação aqui, só palavras, talvez não fique tão visual assim, né? Mas eu vou montar e daí na quinta a gente vê se vai ficar muito grande a apresentação, o que posso tirar. Tá bom. Aí Isso. Você vejo pode ficar bem contigo à daí. vontade, do jeito que você achar Tu. fica mais confortável para você, fica bem tranquilo. Pode falar. Professor, isso aqui, professor, pra mim eu tô me divertindo. Que Então, bom. isso aí Isso. é tranquilo. Isso aí é bom. Eu gosto. Bom, Então, fico pra mim feliz. é ótimo. Até acho bom o pessoal conhecer mais da área de manutenção, porque a área de manutenção sempre, e o pessoal, né, tem razão, sempre foi é uma área muito empírica, né, muito pelo,
pela experiência, né? O técnico que tem 30 anos é um cara. Esse é um cara muito experiente, é um cara que sabe fazer as coisas, né? E isso aqui é meio que uma quebra de paradigma, né, para minha área, né? A gente está olhando Olha, os dados, está monitorando, então isso é uma nova era, né, da manutenção. Então, para mim é ótimo o pessoal saber que tem, porque alguns deles podem entrar nas empresas como um gestor de produção, já que são engenheiros, gestor de produção, alguma coisa, sabe que tem uma maneira mais estruturada para trabalhar com manutenção. Manutenção em qualquer lugar, né, professor? Mesmo que for na área de TI, tem que fazer manutenção lá nos equipamentos, nos servidores, tudo isso é sim, válido, né? muito, com certeza. Tu, Nossa, tu, tu tem, tu tem uns 2 minutinhos depois offline aí? tenho sim. Parar aqui a gravação pra gente conversar.